Amigos e amigas, mais uma vez na GEC TV com vocês. Agradecemos a sintonia. O nosso tema de hoje, responsabilidade ante os tempos novos, traz os comentários de Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e nós. Iniciando, convidando para a reflexão sobre a importância da alegria em nossas vidas. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Olá pessoal, o tema de hoje é responsabilidade ante os novos tempos. Então, nesse momento em que nós passamos aí por uma profunda crise mundial ligada ao coronavírus, é um momento importante para que nós possamos refletir sobre as nossas responsabilidades no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso planejamento enquanto espírito imortal. Mas o que vem a ser a responsabilidade? A responsabilidade ela é definida pelos dicionários como a obrigação de responder pelas próprias ações ou ações dos outros. Pois muito bem, então esse termo responsabilidade, ele nos leva então a refletir que nós temos as responsabilidades para conosco, enquanto espírito, a responsabilidade de cuidar bem do nosso corpo físico, de zelar pela nossa saúde, de mantermos nesse momento todas as precauções necessárias para que nós possamos cuidar bem da nossa saúde. Mas também a própria definição do termo responsabilidade nos diz também que existe a responsabilidade, o responder pelo outro. Mas o que vem a ser isso? Bom, nós podemos refletir isso de diversas formas. Uma delas é a nossa responsabilidade no seio familiar, a responsabilidade que os pais têm pelos filhos, a responsabilidade que um professor tem pela sua turma de alunos, a responsabilidade que Jesus tem enquanto governador espiritual do orbe para conosco, a responsabilidade que um governante tem para com relação às pessoas que estão no círculo de ação de seu governo, e assim em diante. Então, cada ser aqui encarnado, ou mesmo os desencarnados, tem o seu papel na obra da criação. E a responsabilidade, ela está diretamente envolvida nisso. Pois muito bem, e uma coisa muito interessante é que Jesus nos diz que aquele a quem muito se deu, muito será pedido.
Isso quer dizer que, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa responsabilidade, o nosso senso de dever para com o outro, maiores responsabilidades vão nos sendo colocadas. Obviamente que Deus respeita o nosso estágio evolutivo e só nos confere aquilo que nós podemos administrar. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo virtudes, solidificando virtudes ligadas, né, ao bom proceder, nós vamos aumentando esse raio de ação da nossa responsabilidade. E é isso que nós temos que refletir diariamente. Como diz Joana de Ângeles, é muito importante a gente viver uma vida reflexiva. E mais do que nunca, esse contexto, né, social em que nos pede isolamento, pede também esse olhar para dentro e essa reflexão sobre quais são as nossas responsabilidades, do que nós precisamos ainda aprimorar, interiormente falando, no nosso círculo, né, de relações. E é isso, o que a responsabilidade nos chama. Pois muito bem, a responsabilidade, ela está diretamente relacionada com a vontade. E aí é interessante a gente trazer uma consideração do Emmanuel no livro Pensamento em Vida, em que ele fala que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, ele coloca a vontade como sendo a nossa casa mental como sendo comparável a um grande escritório, dividido em vários departamentos. E a vontade, ela governa todos os demais departamentos da nossa casa mental, porque tudo parte da vontade. O nosso pensamento, a nossa conduta, os nossos atos no dia a dia, tudo está dependente da nossa vontade. E é da nossa vontade que nós temos que cuidar, porque nós sabemos que nós somos seres que emanamos forças irradiantes, não é? E com isso nós estamos afetando de forma direta ou indireta aqueles com os quais nós convivemos, sejam no círculo dos encarnados quanto dos desencarnados. Então nós temos que cuidar muito da questão da vontade, dirigir a vontade para os desígnios de Deus. E aí eu deixo uma consideração muito interessante, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel nos diz que nós somos seres voltados para o trabalho do Senhor. E é justamente por conta disso que nós não podemos fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. Mas aí de repente nós podemos perguntar o seguinte: mas eu nem tenho religião, eu nem acredito em Deus, eu nem sei se isso realmente existe, se Deus existe. E daí? O que eu tenho a ver com essa frase de Emmanuel? O que nós temos a ver com isso é que, independente da nossa crença, da nossa religião, se nós temos uma religião ou uma religiosidade bem desenvolvida, nós não deixamos de ser filhos de Deus. A vontade de Deus independe de tudo isso. E mesmo que nós não tenhamos a consciência, mesmo que nós ainda vivamos numa cegueira espiritual relacionada às coisas de Deus, nós estamos ainda assim contribuindo nas obras de Deus a cada vez que nós fazemos o bem. Então nós podemos refletir e devemos refletir muito sobre as nossas responsabilidades, ainda mais nesse momento em que Deus nos chama para esse reavivamento da fé, da amorosidade, da fraternidade e principalmente esse preparo para os tempos novos que estão por vir. O mundo de regeneração que mais se encontra próximo dos nossos viveres. Que Jesus nos abençoe. Caros irmãos e irmãs, como já foi anunciado, iremos fazer reflexões sobre a nossa responsabilidade perante os tempos novos. Se buscarmos nos dicionários o que é responsabilidade, iremos encontrar, dentre outros conceitos, o seguinte: responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações próprias. Isto é a aplicação da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ou, nas palavras de Jesus, a cada um segundo suas obras.
No mundo conturbado em que vivemos, vemos o império dos maus sentimentos tentar dominar a nossa sociedade. Nós vemos o orgulho doentio, as vaidades excruciantes, o vício degenerado, o crime sem punição, a maldade envelhecida, como se gritassem aos quatro ventos do mundo: ainda estamos aqui. Mas também vemos, neste mesmo mundo, alavancar os bons sentimentos, como a bondade, a fraternidade, a solidariedade, o amor, a alegria, a humildade, a ternura. Também como a nos dizer: ei, estamos chegando. São tempos novos, despontando com a força do homem novo, ou seja, do ser humano redesenhado com mais atributos do amor em todas as suas modalidades. Do homem novo, que já entende que a religiosidade independe de dogmas absolutos de uma religião, mas sim de um amor a um Deus de bondade suprema, justo e amoroso para com todos, quer sejamos religiosos ou não, quer sejamos desta ou de outra nação, quer sejamos maus ou bons, quer sejamos ricos ou pobres, quer sejamos desta ou de outra etnia. Ou seja, o homem velho está desaparecendo e o homem novo está surgindo, está aparecendo do seu lugar. Isso nos traz reflexões profundas para o nosso posicionamento frente a este novo mundo que está surgindo. Se queremos continuar a ser o homem velho ou se queremos nos transmutar no homem novo. Para essa transmutação é necessário que façamos mudanças em nossos comportamentos, aquilo que chamamos de reforma íntima. Vamos descobrir que somos portadores de vários talentos que Deus nos deu para essa arrancada espiritual. Nossa responsabilidade maior é descobrir esses talentos e fazê-los frutificar na direção do bem comum. Claro, nós podemos, em descobrindo os novos talentos de que somos capazes, fazê-los frutificar a benefício exclusivamente pessoal, em detrimento do bem comum. A escolha é nossa, pois temos o livre-arbítrio. A responsabilidade da ação é nossa e os frutos também serão nossos. Frutos bons ou frutos maus, em resposta às ações boas ou más que praticamos. Com essa certeza absoluta, nós estaremos vivenciando aquele conceito de responsabilidade que foi dito no início. A obrigação de responder pelas ações próprias. Todos nós almejamos um mundo feliz, quer seja este em que estamos encarnados, ou quer seja aquele espiritual para onde iremos quando desencarnarmos. Mas este mundo feliz, esse paraíso que esperamos, para ser conquistado é preciso a ação positiva nossa. Não será um paraíso fácil de ser alcançado por meras afirmativas religiosas ou doutrinárias, mas sim pelo esforço que nós fazemos para alcançar esse paraíso. Nós iremos morar em um mundo espiritual compatível com nossas ações feitas agora, em espírito e verdade, não apenas pela ação física desprovida de sentimentos. O paraíso almejado é conquistado enquanto estamos aqui e agora no hoje, na condição de encarnados, ajudando uns aos outros, sob a direção e o auxílio dos nossos amigos e espíritos de luz, que nos ensinam a vivenciarmos as diretrizes fundamentais que nos levarão a esse mundo novo. Essas diretrizes
estão consignadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, trazidos pelo Espírito Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Tenhamos certeza absoluta de que esses dois paradigmas, amai-vos e instruí-vos, serão as balizas de uma nova humanidade que está se despontando, na qual a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas uma fraternidade real, sólida, efetiva. Para se concretizar esse desiderato, é preciso ter uma base inabalável de fé de que somos filhos de Deus, Deus de amor. Espíritos em elevação para um mundo feliz, cuja participação nossa tornará isso possível. Para terminar, eu chamo Cornélio Pires, que diz, através da pena abençoada de Chico Xavier: na existência com Jesus, na dor, na paz e na alegria, é ser sempre responsável em cada hora do dia. Responsável por tornar esta humanidade mais feliz. Se você quer um mundo melhor para seus filhos ou para seus netos, você é responsável para fazer isso ante os tempos novos. Muita paz. Queridos amigos, novamente juntos para refletirmos sobre responsabilidade hoje. E esta responsabilidade se refere ante os tempos novos. Sabemos, através de informação do plano superior, que veio através do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, e nós encontramos o que a gente vai comentar hoje, em Gênesis capítulo 18, nós encontramos a afirmação de que os tempos novos agora, eles que são chegados, eles se referem a comportamentos que devemos ter ante eles, porque a finalidade principal desta ocorrência é educarmos-nos, é transformarmos-nos. Então, os cataclismos que acontecem, os fenômenos naturais, eles vêm com organização e finalidade. Então, tem o propósito de nos fazer refletir sobre a responsabilidade concernente a cada um de nós. Responsabilidade para conosco mesmos, para que nos mantenhamos equilibrados, serenos, porque nós seremos a paz existente no lar, no ambiente onde estivermos inseridos. Seremos a paz no núcleo familiar, no núcleo social ou no confinamento, como todos estamos hoje direcionados para mantermos. Então, esta responsabilidade vai se referir aos sentimentos, à emoção, porque somos seres emocionais. Então, vamos ver o que predomina. A emoção que predomina agora é uma carga sutil de sugestões para que nós acionemos em nós os nossos valores e controlemos as nossas dificuldades, as nossas variáveis. Então, seria o caso de enfrentarmos, vamos falar de 5 muito evidentes a todo instante. A emoção do medo. Segundo Emílio Miri Lopes, nós temos 4 gigantes da alma que nos conduzem quanto à nossa emoção. Um desses gigantes é o medo. O medo, ele é necessário, é importante que nós tenhamos medo como zelo para a preservação da vida. Mas o medo desnecessário, o medo que nós alimentamos às vezes por conta da nossa imaginação, e aproveitam-se destas situações espíritos muito temerosos que não querem estar sofrendo sozinhos e que imaginam situações como se fossem castigos do alto. Nada de castigo. É uma oportunidade de imersão, de autoconhecimento. Cada um de nós vai entrar dentro de si mesmo e vai verificar o que amealhamos nestes decênios de vida, nesta encarnação e de outras pretéritas. Então, este medo já vimos que ele poderá ser administrado, se ele for
justo que nós tenhamos cuidado, zelo de preservação, de não ficarmos em aglomeração, de higiene principalmente, porque o que está acontecendo é consequência da falta de higiene do mundo. Vamos ver então agora, além desta emoção, a tristeza. Por que a tristeza? A tristeza, na verdade, é falta de alegria, como a sombra é falta de luz. Então nós poderíamos controlar essa tristeza. Lógico que nostalgia, preocupação, meditação, recolhimento, isso não é tristeza. Isso é necessário que aconteça. Mas a tristeza profunda que gera depressão, esta você não vai poder deixar acontecer. E além disso, vamos ver o contrário da tristeza, a alegria. O que é a alegria? A alegria é o encanto da vida. As flores são sorrisos da natureza. Deus penteia a cabeleira do campo com músicas de ninar. Então vamos conservar a nossa alegria de viver, porque temos a bênção da vida. Nós somos agraciados pela oportunidade de estarmos em contato com as pessoas com quem devemos estar, ou para aumentarmos a afeição, ou para corrigirmos a hostilidade que já tivemos um dia, outrora, para com elas, e agora nos é permitido estar novamente a caminho com elas. Vamos ver a repulsa, aquela hostilidade, aquela resistência que nós temos. Muitas vezes nós temos resistência para nós não ficarmos mais reclusos e mais intimistas. Nós temos, às vezes, uma repulsa natural do mundo materialista que diz: para que se dedicar à espiritualidade? Se a vida continua, eu já vou curtir esta agora e depois eu resolvo o meu problema. Mas acontece que a vida continua após o desenlace, mas ela é consequência do tipo de vida que levamos. E vamos então falar de uma outra emoção, que é a raiva. É também um dos 4 gigantes da alma do Emílio Mirey Lopes. A raiva é uma insatisfação ante os nossos desejos que não são satisfeitos, cumpridos e atendidos. Ela é um sinal de vida. Uma pessoa de 90 anos disse: eu acho bom ter raiva porque eu sinto que eu estou viva. Então eu disse: olha, sugiro que você transforme essa energia que você gasta na sua raiva em contemplação. Olha a sua volta. Nós aqui no momento estamos em plena natureza. Olha como é linda a natureza, o verde da natureza nos fala de esperança. E o céu azul nos fala de proteção. E o vento, que penteia a cabeleira do campo com músicas de ninar, ele é um beijo, um sorriso do mais alto, um afago, uma ternura, um carinho que Deus nos manda para nos lembrarmos de que somos seus filhos e que Ele é o nosso Pai Celestial. Então, vamos dar continuidade. E encerrando, eu quero contar a história, lembrar um fato de Edison, quando ele estava trabalhando para descobrir a lâmpada. Ele aguardava, esperava, tentava, insistia em diversas formas para ver como que ele ia fazer a luminescência daquele fio elétrico. E ele se preparou onde ele vivia. Havia a residência dele e o laboratório. Ele no laboratório ficava com seu assistente, imerso, fugindo totalmente, voltado ao interesse dele, que era a ciência, porque todo cientista leva 3/4 da sua vida dedicado à ciência. E a esposa dele um dia chega numa janelinha que ele havia mandado fazer para ser colocado o alimento, para ele não ser nem interrompido nas reflexões dele. Ela chega na janelinha e diz: ô Edson, eu estou indo embora, vou para os meus familiares, porque eu estou cansada de ficar nesta vida, porque a minha vida é um vácuo. E ele disse: vácuo? Ah, que maravilha! Obrigada! E foi correndo, obrigado! E foi correndo, porque ele foi tentar no vácuo. E deu certo. Então ela é coautora. Às vezes,
de uma adversidade, de uma advertência, nós descobrimos a verdade. Responsabilidade ante os novos tempos é um exercício de resiliência que todos nós precisamos desenvolver. Por quê? Porque é importante termos consciência do que a vida nos reserva e de como é a nossa reação perante as exigências da vida. Isso significa acréscimo de liberdade. Não queremos ser livres? Não queremos ter livre arbítrio? Ser os donos dos nossos destinos? Pois então, somente com o exercício da liberdade, que tem o tamanho do conhecimento, que se vincula ao tamanho da responsabilidade com que encaramos a própria vida, é que seremos realmente mais livres perante tudo o que nos compete realizar. Então, o nosso convite é esse. Vamos buscar entender que ser responsável é ser mais livre, é estar mais consciente das suas próprias necessidades e ter a clareza de que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E que somos livres para fazer realmente o que quisermos. Mas, a partir do instante em que exercemos a nossa ação de liberdade, nós ficamos jungidos ao fruto daquelas ações. E nós temos que entender que se existe medo em nossas vidas, e esse medo diz respeito ao retorno do espírito ao plano espiritual, à morte do corpo físico, isso não é motivo para pavor e nem para terror. Por quê? A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Quem diz isto de uma forma tão sensata e precisa é o benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz, quando ele nos concita a termos essa ótica, essa visão para os tempos novos. Quais são os tempos novos? Os tempos em que a predominância passa a ser a do espírito e não a da matéria. Então, quando nós encararmos que essa transição de um plano para outro, porque é uma passagem livre, nós estamos sempre ao cumprir um determinado ciclo de um projeto reencarnatório que encaramos com responsabilidade e dever, retornando às origens espirituais. E quando lá estamos, nós avaliamos, nós aquilatamos qual foi o nosso desempenho, quais foram os nossos ganhos, quais foram as nossas perdas. Os ganhos nós computamos no âmbito das conquistas pessoais. As perdas, nós nos desesperamos e ficamos queixando o tempo todo e sofrendo por isso? Absolutamente não. As perdas, inteligentemente, são reprogramadas para que, em uma nova oportunidade, nós tenhamos condição de nos testar e chegar ao bom termo onde falhamos ou perdemos. Então, esta é a lógica da vida. Isto faz parte do livro da evolução e do aperfeiçoamento. Temos que entender que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, em qualquer parte, no plano físico ou na dimensão espiritual. O ciclo da vida é único. É tentar, se não temos bom termo, se não chegamos a uma boa solução. Se o tentar não deu certo, o que vai acontecer? Cair. E ao cair, vamos ficar derreados? Portanto, tornai a levantar e juntar os joelhos desconjuntados, disse o Cristo. Tentar, cair e levantar.
E levantar para quê? Para recomeçar. Para recomeçar o seu processo de conquista, não do mundo fora de você, mas de você mesmo. Então isso é um processo libertador e faz com que venhamos a desenvolver a responsabilidade, que é encarar com seriedade o que nos compete fazer nesses tempos novos. Os tempos da hegemonia e da prevalência do espírito. Agora, se a perturbação, por ventania gritante, ruge à porta, não te entregues. Não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Quem coloca isso também é Emmanuel, no Livro da Esperança, capítulo 57, e remetendo ao comentário do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, item 48. O interessante é que o capítulo 12 de Lucas é dedicado às falas de Jesus quando ele nos coloca a importância de não cultivar o temor. Então, para ser responsável, você tem que ser corajoso. Você não pode ser uma criatura temerária. Você tem que reagir às suas próprias fraquezas. Você tem que entender que as aflições, que os temores, eles existem. Eles são sugeridos pelos vendavais da turbulência. Mas você, em contrapartida, pode muito, mas muito, muito fazer para evitar que a perturbação das ventanias possam conspurcar a paz, a esperança dos seus dias. E para fechar, hoje foi o dia de histórias, não é? Então teremos uma pequena história. Você conhece a lenda do girassol? O girassol é essa flor maravilhosa, muito cheia de proventos para a saúde, a alimentação. Ela tem uma lenda peculiar. Diz a mitologia grega que o girassol que busca sempre o sol, e essa deve ser a oportunidade de todos nós buscar a luz, tem uma história um pouco triste, mas bastante interessante. Diz a mitologia que uma ninfa era apaixonada por Hélio, o rei do sol, que vivia em sua carruagem de fogo. Ele a conquistou, mas deixou-a pela sua irmã, uma outra ninfa. E ela ficou muito triste. Tão triste que chorava copiosamente, mas vivia girando, olhando no céu o seu preferido, o Deus Sol. Mas à noite a cabeça caía e as suas lágrimas entravam pelo chão adentro, e isso aí fez com que ela tivesse raízes firmes. E sempre que amanhecia o dia, ela se abria e voltava em busca do sol, mesmo com o coração dolorido. Então está aí um bom exemplo para nós. Seja qual seja o problema, busquemos o sol. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai amorável, ante vós, olhando-vos nos olhos e recebendo o fulgor da sua bênção que nos banha de luz. Queremos agradecer por tudo que nos acontece, por tantas bênçãos, tantas que recebemos constantemente. Obrigada, Senhor. Obrigada pela assistência espiritual que temos recebido. E pedimos que estas bênçãos permaneçam envolvendo toda a nossa população deste país, do nosso continente. Proteja-nos, ampare-nos e assista.